Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a densidade. Pessoal, a densidade é uma das propriedades específicas da matéria. Lembram-se que nós vimos lá na nossa segunda aula e que é muito cobrado em provas. O Enem mesmo adora falar sobre a densidade. Vamos ver então o que é a densidade e trabalhar um pouquinho com ela? Eu quero só retomar com vocês, pessoal, o que nós falamos sobre a matéria. Vocês se lembram que nós dissemos que a matéria possui propriedades gerais, que são aquelas que toda matéria possui: massa, volume, elasticidade, etc. E nós vimos também que a matéria possui propriedades funcionais, e eu prometi que nós vamos estudar muito as propriedades funcionais da matéria aqui na química. É o caso das funções da matéria. Então nós vamos ter ali substâncias que nós chamamos de ácidas, básicas, sais, óxidos. Então essas são as propriedades funcionais e nós vamos estudar bastante ao longo do nosso curso. Mas o que eu quero falar para vocês hoje é que a matéria também possui propriedades específicas, é isso mesmo. E dessas propriedades específicas é que nós vamos encontrar, dentre elas, nós vamos encontrar a densidade. Olha só, vamos retomar então um slide que nós vimos lá na nossa segunda aula, onde nós falamos sobre as propriedades específicas da matéria. Tenho certeza que vocês se lembram bem disso. Então, pessoal, nós vimos ali entre as propriedades específicas, nós falamos na segunda aula que nós temos as organolépticas, que são aquelas que afetam os nossos sentidos, né? Isso, o cheiro, a cor, a textura. E nós temos também propriedades químicas, que nós falaremos bastante aqui ao longo das nossas aulas. As propriedades químicas são aquelas que mostram a capacidade que um elemento tem de se transformar em outro. É o caso que nós vimos lá do vinho que vira vinagre, do ferro que vira ferrugem, mas nunca nós teremos o vinho virando ferrugem, nem o ferro virando vinagre. Por quê? Por causa das propriedades químicas da matéria, que garantem então que o vinho sempre virará vinagre e o ferro sempre se tornará ferrugem. Tá legal, pessoal? E finalmente nós falamos que nós temos propriedades físicas da matéria, que são aquelas que podem ser medidas no laboratório, elas são intensivas, ou seja, não dependem da massa da substância que nós estamos analisando, e entre os exemplos nós falamos ali da densidade, do ponto de fusão e do ponto de ebulição e do calor específico. Mas entre eles, então, nós falamos aqui sim, pessoal, da densidade. Então, a densidade é uma das propriedades específicas da matéria, uma propriedade física, e é ela que nós estudaremos hoje. Então, pessoal, o que é a densidade? Vamos ver juntos aqui, olha só. Densidade é a quantidade de massa contida em uma unidade de volume da substância. Ok? Então, é a quantidade de massa contida em uma unidade de volume. Pessoal, então vamos dar uma olhadinha qual é a fórmula da densidade. A densidade, então, nós vamos representar assim por um Dzinho minúsculo. A densidade tem fórmula massa dividido pelo volume, ok? A massa dividido pelo volume. E daqui nós já podemos tirar algumas conclusões bem interessantes, pessoal. Olha só, o volume está aqui no denominador. Vocês concordam comigo, então, que quanto maior for o volume, desde que eu mantenha a massa constante, menor, então, será a densidade, porque eu estou dividindo por um número maior. Então, pessoal, vamos imaginar que vocês pediram lá uma pizza de 8 fatias em 4 amigos. Bom, então eu tenho 8 fatias dividido por 4 amigos. Olha só, os 4 amigos estão aqui embaixo no denominador. Vocês concordam, então, que esse resultado vai ser 2 fatias para cada amigo? 8 dividido por 4, o resultado é 2. Mas, de repente, chegam mais 4 amigos que vocês não esperavam. Agora, a pizza é a mesma, nós continuamos com as mesmas 8 fatias. Só que agora nós temos 8 amigos para dividir. Então, olha só, o denominador aumentou de 4 para 8 amigos. E o resultado? O que é que vai acontecer com o resultado? O resultado vai diminuir. Se antes eu tinha 2 fatias para cada um, agora eu vou ter apenas uma fatia para cada um, porque 8 dividido por 8 é igual a 1.
Então, pessoal, olha só, quanto maior o denominador, menor o resultado. E no caso da densidade, o volume não está no denominador? Então, quanto maior o volume, menor o resultado da divisão da massa pelo volume. E a divisão da massa pelo volume é a densidade. Então, quanto maior o volume, menor a densidade. Pessoal, e isso é bem tranquilo de entender. Vamos imaginar se nós tivéssemos aqui 1 kg de chumbo e 1 kg de algodão. Qual pesa mais? Claro, pessoal, os dois têm o mesmo peso, tá joia? 1 kg. Então, olha só, primeiro de tudo, vamos fazer aqui um parêntese. Nós falamos aqui massa e peso como se fossem a mesma coisa, e nós sabemos que não é verdade? O peso, na verdade, é uma força, depende da aceleração. Mas então, quando eu estou falando aqui peso, eu quero dizer massa, tá joia, pessoal? Aqui nós estamos falando aqui numa linguagem mais tranquila. Mas o ideal é nós sempre mantermos a linguagem correta, que é massa, tá joia? Então, olha só, a massa do algodão, nesse caso de 1 kg de algodão, e a massa de 1 kg de chumbo, nesse caso é a mesma, 1 kg, os dois têm a mesma massa. Mas qual será que terá um maior volume, pessoal? Vocês concordam que o chumbo é muito mais denso do que o algodão? Ou seja, eu preciso de um volume pequenininho de chumbo para chegar a 1 kg de massa, tá joia? 1 kg de massa de chumbo, ele ocupa pouco lugar no espaço, porque o chumbo é muito denso. Agora, se eu tiver um volume muito grande, eu vou diminuir a densidade. É o que vai acontecer então com o algodão. O algodão tem uma densidade bem pequenininha. Para eu ter uma massa de 1 kg de algodão, eu vou precisar de um volume muito maior do que aquele volume que eu precisei lá para o chumbo, tá legal? Por quê? Quanto maior o volume, menor a densidade, desde que nós mantenhamos a massa igual. Os dois não têm a mesma massa, 1 kg, então o algodão, que tem uma densidade menor, vai ter um volume muito maior. Já o chumbo, que tem uma densidade maior, vai ter um volume bem menor para o mesmo 1 kg. Vamos ver agora então, pessoal, o cálculo da densidade na prática? Pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui dois exemplos de cálculo da densidade aqui, então, com duas substâncias diferentes. Uma delas a água e a outra o óleo. O que é importante, olha só, nós vamos pegar o mesmo volume. Então, aqui no exemplo 1, eu vou ter 300 ml de água e no exemplo 2, 300 ml de óleo, tá joia? Então, olha só, o que é que vai acontecer, então, quando eu for verificar a massa do copo d'água? Então, eu coloquei o copo d'água ali na balança e obtive o resultado aqui da massa do copo d'água, 300 gramas, tá joia? Pessoal, nos nossos exemplos aqui, nós vamos desconsiderar a massa do copo, porque nós vamos utilizar o mesmo copo, ou seja, a massa, então, vai ser a mesma nos dois casos, eu já estou aqui subtraindo da massa do total. Esses 300 gramas aqui corresponde apenas à massa da água, tá joia? E agora, então, quando eu colocar aqui o copo de óleo do outro lado, os mesmos 300 ml de óleo, eu vou chegar então a uma massa de 270 gramas. Olha só, pessoal, então eu tenho o mesmo volume e massas diferentes. Vamos calcular primeiro a densidade da água? Olha só, pessoal, a densidade da água, nós sabemos que a densidade, no caso aqui da água, ela tem fórmula massa sobre volume. Então vamos fazer esse cálculo, pessoal. Olha só, eu quero saber então a densidade da água e eu sei a massa da água. Olha só, nesse caso, nós medimos ali, a massa deu 300 gramas. E eu também sei o volume dessa água. Nós tínhamos o quê? 300 ml. Bom, pessoal, continha bem fácil de fazer, né? 300 dividido por 300 é igual a 1. Então a densidade aqui da água vai ser igual a 1 grama por ml. Quer dizer que em cada ml de água eu vou ter 1 grama de massa, tá joia? Vamos ver agora o que é que vai acontecer para o caso do óleo, pessoal. Olha só, o óleo agora, a densidade do óleo vai ser a massa do óleo dividido pelo volume do óleo. A densidade do óleo aqui, então, nós sabemos que a massa dele foi 270 gramas, dividido pelo seu volume, que foi 300 ml, o mesmo volume ali da água. Pessoal, vamos fazer a conta, então, 270 dividido por 300? Olha só, vou pegar no cantinho aqui. 270 dividido por 300. Como é que nós fazemos? Olha só, 300 é maior que 270, então eu vou ter que colocar um zero aqui
e aumentar aqui para 2.700. Eu tenho 2 zeros dos dois lados, posso cortar, não é isso? Olha só. Então, 27 dividido por 3 é igual a 9, não é isso? Olha só, 3 vezes 9, 9, 18, 27. Então, aqui vai ficar 0. Então, pessoal, a densidade do óleo foi igual a 0,9 grama por ml. Bom, pessoal, e o que é que nós podemos prever agora que nós sabemos que o óleo é menos denso do que a água? Se eu misturar óleo e água, nós sabemos lá das nossas aulas sobre misturas que a água não dissolve o óleo, ou seja, nós temos então um caso de uma mistura heterogênea. E quem será que vai ficar por cima e quem vai ficar por baixo, pessoal? Sempre o menos denso vai boiar no mais denso. A água não é mais densa? Então, olha só, eu vou ter o óleo boiando na água. E é por isso, então, que nós temos esse efeito, que o óleo fica na superfície e a água fica embaixo, porque a água é mais densa do que o óleo. E isso aí, pessoal, é uma propriedade muito interessante e nós podemos, então, prever o que é que vai acontecer com líquidos que não se dissolvem quando nós soubermos a densidade de cada um deles. Agora, pessoal, eu quero falar com vocês então sobre as unidades que nós utilizamos no caso da densidade. Bom, a densidade nós vamos ter unidades de massa e unidades de volume, tá joia? No caso da massa, nós vamos utilizar quase sempre a massa em gramas, ok? É muito comum, a maioria dos exercícios vai trazer para nós a massa em gramas. E já o volume, ele pode aparecer para nós, por exemplo, em centímetros cúbicos. Nesse caso, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a densidade. Densidade não é massa sobre volume, massa dividido por volume? Então, nós vamos ter o quê? Gramas dividido por centímetro cúbico, ou gramas por centímetro cúbico. A densidade vai nos indicar, nesse caso, quantos gramas eu terei em 1 centímetro cúbico dessa substância. Mas nós também podemos ter o volume em ml, mililitro, tá joia? Pessoal, e nesse caso, então, se eu tiver massa em gramas, volume em ml, eu vou ter a densidade em grama por ml, ou seja, qual a massa em gramas em 1 ml da substância. Finalmente, eu posso também ter o volume em litros. Se a massa estiver em gramas, eu vou ter, então, gramas por litro, ok? Então, todas essas unidades aqui são bastante utilizadas nas provas. Mas o sistema internacional, ele recomenda a utilização do quilograma para a massa e, no caso do volume, o uso do metro cúbico, tá legal? Não é tão comum assim nos exercícios, mas é importante saber que essas são as unidades do sistema internacional. Nesse caso, então, a densidade ela ficaria em quilograma por metro cúbico, tá joia? Só para vocês conhecerem aí, pode aparecer em algum exercício, tá? Bom, uma das conversões mais importantes que nós precisamos conhecer já de cara é a conversão de centímetro cúbico para ml. E é bem fácil, porque 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, nós sempre podemos utilizar essa conversão nos exercícios, tá joia? Vamos ver um exemplo prático, pessoal? Então, olha só, sabendo que a densidade de um certo material é 23,5 gramas por centímetro cúbico, determine a massa necessária para se preparar 0,01 litro desse material. Olha só, pessoal, o que é que nós temos que fazer? Anotar primeiro os dados do problema, não é? Nós sabemos que a densidade é igual a 23,5 gramas por centímetro cúbico. Mas olha só, ele quer preparar 0,01 litro. Como é que nós vamos fazer, pessoal, para converter litro para centímetro cúbico? Vocês concordam comigo que 1 litro ele é a mesma coisa que 1000 ml, certo? Ou seja, 10 elevado a 3 é notação científica, 10 elevado a 3 é 1000, 1000 ml. E nós sabemos que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico, ou seja, nós podemos reescrever isso aqui dizendo que 1 litro equivale a 10 ao cubo centímetros cúbicos, e nós queremos quanto? Nós queremos 0,01 litro. Isso vai equivaler a x. Pessoal, vamos colocar aqui o 0,01 em potência de 10 também? 0,01 é a mesma coisa, certo? Olha só,
Eu tenho duas casas depois da vírgula, então isso aqui é a mesma coisa que 10 a menos 2, correto? 10 a menos 2, porque a vírgula andou, olha só, duas vezes. Então isso daqui é 1 vezes 10 a menos 2. Então aqui, agora sim, sabendo que esse daqui é 10 a menos 2, vamos fazer a conta. Olha só, x vezes 1 é x. E aqui o 0,01, que é 10 a menos 2, vezes 10 a menos 3. Pessoal, multiplicação de potência de 10. Como é que nós fazemos? Nós vamos manter a base e vamos somar os expoentes. Então, eu tinha 3 com menos 2, não é isso? 10 elevado ao cubo vezes 10 a menos 2. Então, aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui o x igual a 10. 10 o quê, pessoal? Olha só, eu não tinha aqui litros para centímetros cúbicos, então aqui esse x vai estar também em centímetros cúbicos. Então aqui eu sei que 0,01 litro é a mesma coisa que 10 ml ou 10 centímetros cúbicos. E com isso nós podemos agora calcular o que ele nos pede. Ele quer saber a massa, não é isso? Ele quer saber a massa. Bom, se ele quer saber a massa, vamos fazer a conta. Eu tenho a densidade, eu sei que densidade é massa sobre volume. Eu conheço a densidade, que é 23,5 gramas por centímetro cúbico. Agora, tudo na mesma unidade, não é isso? A massa, então, vai estar em gramas, que eu não conheço, e o volume em centímetros cúbicos. Opa, eu conheço, olha só. Eu sei que esse volume que ele quer de 0,01 litro equivale a 10 centímetros cúbicos. Então, vamos colocar aqui o 10. Ou seja, pessoal, vamos multiplicar cruzado. A massa, portanto, vai ser 10 que multiplica 23,5. É só andar a vírgula uma casa para a direita, não é isso? 23,5 vezes 10 é 235. O quê? Pessoal, nós não estamos falando de massa e eu não estou utilizando gramas e centímetros cúbicos. Massa, então, aqui vai estar em gramas. A massa aqui vai estar em gramas. E com isso, então, nós descobrimos o que ele queria. Ele queria a massa necessária para se preparar 0,01 litros desse material. Como nós conhecíamos a densidade, nós descobrimos, então, que a massa necessária era de 235 gramas. Bom, pessoal, então eu quero mostrar para vocês que a temperatura também influencia na densidade. E de que jeito ela vai influenciar? Ela vai influenciar porque a temperatura, ela muda, ela altera o volume. Lembram-se que nós vimos que quando nós fornecemos ou retiramos calor de um sistema, nós temos às vezes essas substâncias mudando inclusive de estado físico, porque a temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Quanto maior esse grau de agitação, mais distantes elas vão estar umas das outras, ou seja, vão ocupar um maior volume. Então, o estado gasoso ocupa um volume maior, por exemplo, do que o estado líquido ou do que o estado sólido. Então, conforme eu vario a temperatura, eu vou ter, sim, alterações no volume. E nós vimos, se o volume aumentar, a densidade vai diminuir. E se o volume diminuir, a densidade vai aumentar, porque densidade e volume são inversamente proporcionais. Eu quero mostrar para vocês agora isso na prática. Vamos olhar nas moléculas o que acontece com as moléculas em cada um dos estados para a gente entender o porquê que a densidade vai variar com a temperatura. Bom, pessoal, vamos ver então o que acontece aqui com o volume, com a variação do volume, portanto, da densidade, conforme eu tenho aqui as alterações de estado. Olha só, aqui nós temos os 3 estados básicos da matéria, o sólido, o líquido e o gasoso. Então, olha só, como é que estão essas molequinhas, pessoal? No estado sólido, elas estão bem pertinhas umas das outras. Nós sabemos que elas estão aqui vibrando, não estão paradinhas, mas elas estão bem próximas umas das outras, ou seja, ocupando um menor volume. Já no estado líquido, elas estão um pouco mais livres, um pouco mais longe uma das outras, ou seja, elas normalmente ocupam um volume maior. E no estado gasoso, então, elas vão estar bem mais distantes e ocupando um volume bem maior. Então, pessoal, quando nós falamos de volume, o volume aumenta do estado sólido para o estado gasoso. Mas e a densidade? A densidade ela é inversamente proporcional ao volume, ou seja, a densidade ela vai aumentar conforme eu caminho para o estado sólido. Olha só, então o estado sólido, a densidade é maior do que no estado líquido e do que no estado gasoso, em regra, pessoal. Essa é a regra. Por quê? Lembrando da nossa formulazinha, a densidade não é igual a massa
dividida pelo volume, então quanto maior o volume, menor a densidade. Então, no estado sólido, eu tenho um menor volume, e aqui nós vamos ter o oposto. O menor volume vai me dar, é claro, a maior densidade, porque volume e densidade são inversamente proporcionais. Agora, pessoal, isso daqui é a regra geral, e existem exceções, e a principal delas que nós precisamos conhecer é o caso, claro, da nossa água. Pessoal, o caso da água é um caso muito interessante e é por isso que ele às vezes aparece aí nas provas. É graças ao fato da água ser uma exceção a essa nossa regra que toda a vida na nossa Terra, no nosso planeta, é possível. Pensem só, pessoal. O que é que nós dissemos aqui? Nós dissemos, então, que, em regra, o estado sólido é aquele que tem a maior densidade. Mas isso significaria, então, que no caso da água, se eu colocasse o gelo num copo d'água, o gelo teria que afundar. Mas nós sabemos que não é isso que acontece, não é mesmo, pessoal? O gelo ele fica na superfície, ele boia na água. Lembram-se que nós vimos lá no caso do óleo? O óleo menos denso flutua na água. E agora, então, por que o gelo está flutuando na água? Porque o gelo que está no estado sólido, ele é menos denso do que a água no estado líquido. Ou seja, é uma exceção a essa regrinha que nós acabamos de ver. Vamos pensar agora o porquê disso, pessoal. Bom, normalmente, do estado líquido para o estado sólido, as moléculas que compõem a substância elas vão se aproximando e ocupar um menor volume, ou seja, menor volume, maior a densidade. Mas o gelo, pessoal, ou a água, quando ela passa do estado líquido para o estado sólido, o seu arranjo molecular modifica. No estado sólido, essas moléculas elas vão ter um arranjo hexagonal. E o hexágono, olha quanto espaço vazio ele tem aí no meio. Então, na verdade, quando a água passa do seu arranjo no estado líquido, que vocês estão vendo aqui, para agora o estado sólido, esses hexágonos agora que estão aparecendo, ela vai acabar, essas moléculas, é claro, elas vão acabar se afastando um pouquinho e ocupando um pouco mais de espaço. Olha só, eu não mantive a massa, eu tenho então o mesmo líquido agora, a mesma quantidade, a mesma massa, passando para o estado sólido. E agora eu disse para vocês que essas moléculas elas vão se afastar ligeiramente para formar esses hexágonos. Ou seja, vai aumentar o volume. E nós falamos, lembra-se lá do exemplo da pizza? Quanto maior o volume, menor a densidade. Então o gelo, ele ocupa a mesma massa de gelo, quando eu tenho gelo e água, a mesma massa. No caso do gelo no estado sólido, vai ocupar um volume um pouco maior que o da água. Ou seja, nós vamos ter o gelo sendo menos denso do que a água. E vejam a importância disso, pessoal. Pensem nos países onde o frio é bem rigoroso. O que é que aconteceria se o gelo fosse mais denso do que a água? A água que congelaria, ela desceria para o fundo e aí nós teríamos então, pela convecção, nós teríamos o congelamento de toda a massa d'água. Então, lagos e rios inteiros ficariam congelados nos países mais frios. Ou seja, toda a vida ali não poderia subsistir. Se nós temos vida hoje é por quê? Porque o gelo é menos denso do que a água. Ou seja, então nós temos aquela camada de gelo apenas na superfície e a vida continua normalmente lá embaixo. Além disso, o gelo é um excelente isolante térmico. Ele vai ajudar a manter a temperatura da água que está lá embaixo não tão fria quanto a temperatura do ambiente. Isso é muito importante para a preservação da vida e nós podemos ver isso daí, tanto lá no caso dos esquimós, quando eles constroem um iglu para se proteger do frio, isso mesmo, um iglu é feito de gelo, porque ele é um isolante térmico. E também quando eles vão pescar, não é isso? Eles não fazem aquele furinho lá naquela camada superficial de gelo e não conseguem pescar lá embaixo, porque embaixo daquela camada nós temos ainda água e nós temos vida normalmente. Então, pessoal, já que nós falamos também da exceção da água, eu quero trazer mais um exercício para vocês que apareceu aqui no Enem, que é um exercício bem prático sobre a densidade. O controle de qualidade é uma exigência da sociedade moderna, na qual os bens de consumo são produzidos em escala industrial. Nesse controle de qualidade, são determinados parâmetros que permitem checar a qualidade de cada produto. O álcool combustível é um produto de amplo consumo, muito adulterado, pois recebe adição de outros materiais para aumentar a margem de lucro de quem o comercializa. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, a ANP,
O álcool combustível deve ter densidade entre 0,805 gramas por centímetro cúbico e 0,811 gramas por centímetro cúbico. Em algumas bombas de combustível, a densidade do álcool pode ser verificada por meio de um densímetro, similar ao desenhado abaixo, que consiste em duas bolas com valores de densidade diferentes e verifica quando o álcool está fora da faixa permitida. Na imagem, são apresentadas situações distintas para 3 amostras de álcool combustível. Então aqui nós temos a imagem, na amostra 1 as duas bolinhas estão lá em cima flutuando, na amostra 2 a bolinha mais escura está flutuando e a bolinha mais clara ela afundou, e na amostra 3 as duas bolinhas afundaram. Olha que maneira inteligente que a ANP, a Agência Nacional do Petróleo, encontrou para controlar a qualidade do álcool lá nas bombas dos postos de gasolina. Da próxima vez que você for abastecer o seu carro, o carro do seu pai, dê uma olhadinha e vocês vão ver então o densímetro ali do lado da bomba de etanol. Por quê, pessoal? Olha só, vocês viram que o exemplo aqui nos trouxe que a densidade do álcool é em torno de 0,8, né? 8 gramas por centímetro cúbico, ou seja, é uma densidade menor do que a da água. A água tem densidade, como nós calculamos ali, em torno de 1 grama por centímetro cúbico, ou seja, se eu adicionar água ali ao óleo para conseguir uma maior lucratividade, né, o caso ali o dono do posto, né, o que é que vai acontecer? A densidade da mistura vai aumentar, porque a densidade da água é maior que a densidade do álcool. Ou seja, conforme a densidade aumenta, eu sei então que a mistura, o álcool normalmente ele possui já mistura de água, mas tem aqueles limites toleráveis. Se o poço tentar adulterar o álcool colocando mais água, o densímetro vai mostrar que aquela mistura tem densidade maior do que a permitida. E como é que o densímetro vai fazer isso? Por meio dessas duas bolinhas, que o próprio exercício já nos informou que elas têm densidades diferentes. Pessoal, vamos pensar que como é que essas bolinhas poderiam funcionar? Vocês concordam comigo que eu preciso ter, para que essas bolinhas funcionem, eu preciso que elas tenham densidades que fiquem acima e abaixo da densidade permitida? Ou seja, falando de outro modo, vocês concordam que o álcool, que aquela mistura que está lá, tem que ter uma densidade intermediária das bolinhas? Assim eu sei que se a densidade do álcool for muito grande, o que vai acontecer? As duas bolinhas vão flutuar, não é isso? Se o álcool ali, se aquela mistura estiver muito densa, com muita água, as duas bolinhas vão flutuar, porque as duas bolinhas estarão menos densas do que a mistura. Agora, se o álcool estiver muito pouco denso, o que vai acontecer? As duas bolinhas vão afundar. E se o álcool estiver dentro dos limites toleráveis, a bolinha que é mais densa vai afundar e a bolinha que é menos densa vai flutuar. Vamos ver isso aqui com mais detalhes? Então vamos entender, pessoal, o que é que está acontecendo para que esse densímetro possa funcionar. No caso, pessoal, então aqui da bolinha escura, ela deve ter o quê? Ela deve ter a sua densidade menor do que 0,805 gramas por centímetro cúbico. E por que a densidade dela tem que ser menor, pessoal? Olha só, a bolinha escura, nós queremos que ela fique flutuando. Se a densidade da água for menor do que isso, ou seja, sair do padrão, do limite pedido pela ANP, a bolinha escura vai afundar. Então, olha só, vamos deixar anotado aqui qual é o limite que a ANP quer. A ANP quer, então, que o álcool tenha uma densidade maior do que 0,805 gramas por centímetro cúbico e uma densidade menor do que 0,811 gramas por centímetro cúbico. Então, olha só, no caso da bolinha escura, que foi o que nós vimos primeiro, eu disse que a densidade dela tem que ser menor do que 0,805 gramas. Como a bolinha tem uma densidade menor do que o mínimo permitido, se a densidade do álcool cair para níveis abaixo de 0,805, o que vai acontecer? A bolinha vai ter densidade maior do que o álcool agora, que está fora do padrão.
a bolinha escura vai afundar. E aí eu sei que a densidade dessa mistura que compõe o álcool, ela está fora dos padrões. Portanto, pessoal, o que é que nós temos que ter para o caso da bolinha branca? Então, olha só, na bolinha branca, nós temos que ter a densidade maior do que 0,811 gramas por centímetro cúbico. E agora sim, nós sabemos que caso eu coloque, por exemplo, muita água nessa mistura, o que é que vai acontecer? Vai elevar a densidade da mistura, a densidade do álcool, e essa densidade vai ficar maior do que 0,811. E o que vai acontecer então com a bolinha branca? Como a bolinha branca ela tem uma densidade só um pouquinho maior do que o máximo permitido, se a densidade do álcool aumentar demais, a bolinha branca vai flutuar. A bolinha branca vai subir, como no caso aqui da amostra 1. Nesse caso, então, da amostra 1, eu sei que essa mistura aqui, ela está muito densa, tá joia? Olha só, mesmo a bolinha branca, que tem uma densidade superior ao limite máximo permitido pela ANP, está flutuando. Então, aqui na amostra 1, eu sei que aqui esse líquido, esse álcool, ele está muito denso, tá joia? Com isso, pessoal, vamos ler as alternativas, então? Olha só, a respeito das amostras ou do densímetro, pode-se afirmar que, letra A densidade da bola escura deve ser igual a 0,811 gramas por centímetro cúbico. Pessoal, olha só, a bolinha escura é aquela que nós queremos que fique flutuando, não importa qual a densidade do líquido, para que nós saibamos, claro, que esse álcool está dentro dos parâmetros. Então, olha só, a densidade máxima do álcool é 0,811. Se a densidade da bola escura for igual a 0,811, ela vai, durante quase toda a faixa permitida para o álcool, afundar. E aí a gente não vai ter esse controle, tá joia? Então aqui a letra A está incorreta, não é esse ainda o gabarito que nós estamos procurando. Letra B. A amostra 1 possui densidade menor do que a permitida. Não, pessoal, ao contrário, a amostra 1 está muito densa, porque mesmo a bolinha branca, que tem a densidade maior um pouquinho do que a permitida, está flutuando. Ou seja, se a bolinha branca está flutuando, é porque ela tem uma densidade menor do que a da mistura. Aqui nós temos na amostra 1 o líquido, o álcool, muito denso, e não com densidade menor, mas sim com densidade maior do que a permitida, tá joia? Letra B também está incorreta. Letra C. A bola clara tem densidade igual à densidade da bola escura. Não, pessoal, se as duas bolas tiverem a mesma densidade, nós nunca saberemos se o líquido está ou não dentro dos valores permitidos pela ANP. Elas têm que ter densidades diferentes. O próprio exercício nos disse que elas tinham densidades diferentes. E nós sabemos que essa diferença de densidade tem que permitir que o álcool fique, que aquela faixa permitida para a densidade do álcool fique num valor intermediário entre a densidade das duas bolinhas. Então a letra C também não é o gabarito aqui. Letra D. A amostra que está dentro do padrão estabelecido é a de número 2. Perfeito, pessoal. Olha só, na amostra número 2, vocês perceberam que a bola branca, que tem a maior densidade, ela está afundando, ou seja, o líquido tem uma densidade menor do que o da bola branca, está dentro dos valores máximos permitidos, mas esse líquido também tem uma densidade maior que o da bola escura. Ele está acima da densidade mínima permitida. Aqui eu tenho certeza que esse líquido, que esse álcool, ele está num valor intermediário entre as densidades da bola escura e da bola branca, que são justamente as densidades de controle. E, portanto, aqui a amostra 2 é aquela que está dentro dos padrões e, portanto, a letra D é o gabarito aqui da nossa questão. Finalmente, pessoal, a letra E nos diz que o sistema poderia ser feito com uma única bola de densidade entre 0,805 gramas por centímetro cúbico e 0,811 gramas por centímetro cúbico. Não, né, pessoal? Se nós tivéssemos apenas uma bola com qualquer dessas densidades aqui, eu não saberia qual a densidade do líquido, porque se o líquido poderia, mesmo estando dentro ou fora dos padrões, essa bola poderia assumir qualquer das posições, flutuando ou afundando. Então a letra E também não é aqui o nosso gabarito. Pessoal, questãozinha bem complexa e que serve para nós entendermos e revisarmos
todo o conceito de densidade que nós vimos ao longo da aula de hoje. Então, uma questão muito inteligente e que exigia um bastante raciocínio do candidato. Veja só, sem praticamente utilizar cálculos, não é mesmo? Só precisamos saber que qual é a ideia do densímetro? Não é garantir que aquele líquido, que aquela mistura que está ali na bomba, que nós chamamos de álcool, que aquela mistura está dentro dos padrões por meio da densidade, ou seja, as bolinhas de controle têm que ter densidade ligeiramente superior ao máximo permitido e ligeiramente inferior ao mínimo permitido. Se uma flutuar e a outra afundar, eu tenho certeza então que o líquido estará ali dentro dos limites, nesse valor intermediário permitido pela ANP. Tá já, pessoal? Espero que tenham gostado da aula aí. Vejo vocês todos na próxima aula.